Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o uso do Office Script e vamos criar uma planilha que vai distribuir os valores em colunas conforme a aula 261 de VBA. Você deve estar estranhando, como assim da aula 261 de VBA? Eu montei uma aula específica para tirar uma dúvida de um colega. Utilizando uma massa de dados, nós transferimos os dados que estavam em duas colunas para várias colunas, ou mais exatamente 79 colunas diferentes da planilha. Só que dessa vez eu gravei uma aula anterior usando o Copilot para fazer a transpilação desse código para o Office Script. E demonstrei como poderíamos adaptar aquele código com pequenas alterações e ele se tornaria funcional. Nessa aula eu vou te explicar o código completo do Office Script, pois lá na aula do Copilot eu não expliquei isso. Eu expliquei para você apenas como usar a transpilação usando o Copilot como ferramenta. Se você estiver preparado e se você já estiver preparada, antes de começarmos, coloque aqui o seu like. Já deixa o seu like, ajude o canal, aumente a relevância dele aqui no YouTube. Como você sabe, já temos quase 1.200 vídeos de tecnologia publicados, todos gratuitamente para você poder acompanhar. Tem um catálogo virtual de vídeos e também que você vai poder usar. Acesse bit.ly/trovato, tudo minúsculo, PBI com letras maiúsculas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o catálogo virtual para você acompanhar mais de 1.200 aulas aqui gratuitamente para você aprender. Chega de papo e vamos então para o código do Office Script. Vou utilizar a planilha e vamos criar o nosso código. Primeiro, vou clicar na guia automatizar. Nós vamos adicionar um novo script e nesse script nós vamos fazer justamente a transferência dos dados para as colunas. Ele já traz um script padrão que nós vamos apagar aqui todo o conteúdo dele, deixando apenas os nossos códigos. Pronto. Vamos já renomear o nosso script. Vamos chamá-lo de script 27 transpilação gravação, pois esse é o que eu estou utilizando para gravar. Não foi possível salvar, eu acho que eu deixei algum... é o código, o hashtag no início, então vou deixar simplesmente script 27. Foi salvo, vou fechar o alerta de erro e nós vamos começar o nosso script fazendo, deixe-me ignorar aqui, fazendo a definição das nossas variáveis. Eu vou comentar o código para facilitar o seu entendimento. Então, definição das variáveis. Ao pressionar o Enter, nós vamos definir a nossa variável a primeira, let. Como nós vamos fazer o uso do código gerado pela inteligência artificial, pelo Copilot, então eu vou definir as variáveis como ele criou. Let sheet igual workbook ponto get worksheet para que ele capture a planilha atual. Nesse método podemos passar com um string o nome da nossa planilha e ela se chama planilha 1. É o nome que o usuário reconhece para a nossa planilha. Let last row. Nessa técnica ou nesta variável nós vamos fazer a manipulação da última linha da nossa planilha. É uma outra técnica que eu ainda não ensinei nas aulas do Office Script. Nós vamos então digitar sheet, que é a nossa variável, ponto. Para facilitar, deixe-me trocar pelo menos esse nome para W, que é o nome que nós continuamos utilizando aí dentro dos nossos códigos aqui nas aulas do canal. w.getUsedRange. Esse método seleciona todas as células utilizadas da planilha. Ponto. Get last row. Existe uma ação ou um método que captura a última célula usada dentro dessa faixa. Só que nós não vamos capturar na variável a célula. Nós queremos apenas o número da linha. Por isso, .get row index captura o número da linha. Então eu sei exatamente qual é a última linha desse nosso código ou dos nossos dados. Let ln igual a 2. Vamos usar a nomenclatura ou os números que foram dados também pela transpilação do Copilot para os nossos códigos. Let call igual a 1, let ln destino, já vou explicar o que são essas variáveis, igual a 1, e let
call destino igual a 6. Nós estamos utilizando a mesma numeração que usaríamos no Excel na versão desktop. Linha 2, eu estou representando a minha segunda linha de compras. Você sabe que no Office Script a base é 0, então teoricamente para representar a segunda linha teria que colocar aqui o número 1 como inicial e a coluna 0 para a coluna A. Mas estou usando o mesmo código gerado pelo Copilot para explicar para você como funcionou esse processo lá na geração dos nossos dados através da transpilação, que é a configuração de um código VBA em um código do Office Script. Vou salvar o script e agora nós vamos criar a nossa repetição, a nossa estrutura de repetição, que nesse caso vai ser a while. Você sabe que no Office Script nós usamos um comando um pouco diferente, então while, abro parênteses e aqui eu vou colocar a condição. Enquanto a linha for menor ou igual a nossa last row, que é a variável que criamos. Abrindo chaves, tudo aquilo que nós colocarmos entre chaves vai ser executado no while. Nós vamos começar preenchendo, então, vou colocar aqui um comentário, preenche o título de cada coluna. Let title cell, que é a nossa célula de título. Eu vou até traduzir isso aqui, em vez de deixar em inglês como ele fez, eu vou colocar aqui, célula título é igual sheet ponto get cell, ele vai usar o método get cell para a partir da linha 0, vírgula, call destino menos 1. Esse menos 1 é o fator de ajuste da base 0 do Office Script. Eu poderia ter compensado isso diretamente na inicialização das variáveis, depois fica como exercício para você fazer isso. Eu vou usar o mesmo código gerado pelo Copilot. Depois, nós vamos pegar essa nossa célula título e vamos trabalhar um pouco com ela. Célula título, ponto, set value. Nós vamos definir o seu valor como sheet, ponto, get cell. Linha que nós definimos no início, menos 1 para compensar a base 0, call, menos 1 para compensar a base 0, ponto, get value. Ele vai capturar o valor da nossa variável. Então, no lugar de sheet, nós vamos colocar W, pois é a nossa variável que nós mapeamos lá em cima para a nossa planilha. Na sequência, célula, título, ponto. Get format, nós vamos formatar essa célula. Ponto, get fill, para capturar o método de preenchimento. Ponto, set color. E entre parênteses, eu posso escrever o nome da cor. Por exemplo, eu quero preencher a minha célula com a cor preta ou black. Célula título, ponto, get format novamente. Ou isso, get format, ponto, get font. Agora nós vamos formatar a fonte do título. Ponto, set color. Vamos abrir parênteses e vamos passar como argumento o white. Você está vendo aqui na caixa de ajuda que o set color precisa de uma cor do tipo string, por isso a cor white. Célula título, mais uma vez, ponto, get format. Nós vamos formatar mais um pouco aí a nossa célula. Lembrando que você tem que escrever os comandos de maiúsculo e minúsculo conforme eles exigem. Se você inverter a caixa do texto, vai dar erro. Ponto get font mais uma vez. Ponto set bold, que é para colocar em negrito, e vamos ativá-la com o parâmetro true. O valor booleano, ele liga e desliga o negrito. Com essas instruções, nós vamos simplesmente criar o nosso título, que nada mais é do que o solicitante. Pegando compras clicaré, ele vai vir aqui na coluna F e vai escrever compra clicaré e vai formatar. Na sequência, ele vai pegar a coluna B, que são os locais, e vai colocar exatamente embaixo um do outro, cada coluna de forma diferente. Como ele escreveu o título nesse trecho, nós precisamos então agora definir que a nossa linha de destino ela vai ser incrementada, ela vai ser igual a 2. Nós vamos dizer que agora ele vai escrever a partir da linha 2. Usando a nomenclatura do Excel Desktop, ele vai compensar esse número 2 com menos 1 no nosso código, pois lembre-se que o Office Script considera a planilha como sendo base 0. Agora nós vamos fazer o quê? O preenchimento. Então a rotina abaixo ela preenche as linhas de coluna de destino. E aí ele vai alternando, cada vez que muda o nome da categoria, o nome do cliente, ele vai mudar o preenchimento.
While, vamos usar outra estrutura de repetição dentro da outra estrutura de repetição, enquanto w.getCell da linha atual menos 1 para compensar a base 0, vírgula 0, ponto getValue, enquanto o valor dessa célula for igual, igual, igual. 3 iguais significa que essa célula tem que ser igual em tipo, igual em valor, né? E ela vai ser comparada com essas duas propriedades. É uma coisa que nós não encontramos no Excel Desktop. Ela tem que ser igual, então, a w.getCell. Nós vamos capturar agora a célula da linha atual, vírgula, coluna 0. Ponto getValue. É uma comparação de valores e, se essa condição for satisfatória, for verdadeira, ele vai executar o que está entre as chaves. E aqui nós vamos colocar o comando getCell, w.getCell, e aqui dentro nós vamos dizer que a linha de destino menos 1, para compensar a base 0, vírgula, call destino, eu acho que eu fechei o parênteses aqui, não deveria, isso mesmo, call destino menos 1, porque também tem que compensar a base 0, ponto setValue, e nós vamos definir esse valor aqui com o conteúdo da célula da coluna B. Vou dar um Enter e nós vamos escrever dentro desse comando a nossa instrução. Vou abrir parênteses, w.getCell, linha atual menos 1, para pegar o resultado compensando a base 0, vírgula, call, porque agora sim ele vai usar a coluna B, né, a coluna 2, como definida na variável, ponto getValue. Ele vai capturar esse valor como se fosse uma string, as string. E o método .toUpperCase. Você vai ver que ele tem um método chamado toUpperCase para colocar esse valor em maiúsculo. Fechando parênteses, então, agora do nossa instrução, o que eu preciso fazer? Definir a nossa variável de controle de linha como sendo mais 1 e a nossa linha de destino mais 1 também. Assim, cada vez que ele colocar um valor numa linha, ele vai incrementar a linha no processo enquanto for igual e a linha de destino enquanto houver registros para o mesmo cliente, nesse caso solicitante, ele vai continuar preenchendo abaixo até chegar no último registro. Esse comando de preenchimento, ele também tem que ser utilizado na parte de baixo. Por quê? Quando nós estamos rodando essa rotina, vamos usar como exemplo aqui esse número, esse compras Norte Capixaba. Essa célula é igual a essa, então a nossa condição é que a célula seja uma igual a outra. Quando esta célula e essa forem diferentes, ele não vai escrever esse conteúdo. Por isso que nós precisamos, no final desse while, copiar essa instrução inteira e colocá-la aqui, depois do while. Assim, ele vai fazer corretamente a sequência, ele vai escrever no local correto. Perfeito. Só que essa instrução, vamos ver aqui, nós temos o fechamento de uma outra rotina. Essa chaves é desse while e esta chaves é do while principal. Nós temos que continuar então aqui colocando os nossos registros. Quando ele chegar no final do uppercase, nós vamos ter que colocar aqui um parênteses para fechar essa instrução. Esse parênteses é o do setValue. Vamos ter que incrementar a linha, ln mais, e call destino mais. Significa que ele chegou já no outro usuário, né, no outro solicitante, então ele precisa pular para a coluna da direita. Terminada a nossa estrutura while, o que ele precisa fazer? Ajustar as colunas. Porque ele vai deixar as colunas pequenas, então eu quero que ele autoajuste. w.getUsedRange para capturar todas as células utilizadas, ponto. GetFormat para capturar os métodos de formatação, AutoFitColumns. Então nós vamos ajustar automaticamente a largura das colunas. E por fim, console.log, vamos dar a mensagem de processo concluído, só para que a gente veja aqui no console o resultado. Essa planilha tem mais de 900 linhas, ela tem 1000 linhas. Eu vou eliminar algumas dessas linhas para o processo ser um pouco mais rápido.
Você pode interromper o script a qualquer momento, mas eu vou eliminar algumas linhas para que nós não tenhamos que ficar esperando tanto tempo ele fazer todo o processo. Ao invés de 1000 linhas, eu vou deixar apenas 100 linhas. Essa planilha ela tinha mais de 12.000 linhas quando foi enviada originalmente com o código. E nós vamos testar. Script salvo. A ideia da transpilação é que ele percorra a coluna A e B e coloque os dados a partir da coluna F. Eu reduzi a largura das colunas para vermos a macro funcionar, ou o script funcionar. Ao executar, você vai ver que ele vai começar a colocar corretamente aqui os dados. O primeiro item é compras. Se nós analisarmos aqui, é compras, clicar e depois o local é compras. Como ele escreveu em maiúsculo, significa que aquele nosso to uppercase funcionou corretamente. Agora, você reparou que ele ajustou automaticamente todas as larguras de coluna? Eu vou reduzir de novo a coluna para ver o resultado. Como nós tínhamos apenas um local para o solicitante 1, então ele colocou uma linha só. O segundo solicitante são 3 linhas, e ele colocou os 3 separados aqui por linha também. Se puxarmos à direita o nosso código, você vai ver que ele fez a separação de tudo completamente. E quando há muitos registros, ele vai colocando os registros até chegar na última opção ou no último local. Quando chegar ao final da lista e não tiver mais clientes, ele para, como foi feito aqui. Chegou no seu último registro, ele parou a ação. Vamos conferir. 3CP, 3ES. 3CP, 3ES. Está certinho. Então o nosso código foi feito corretamente. No console nós temos a mensagem de processo concluído e aqui há um termo bem importante que você deve levar em consideração no processo que nós estamos montando agora. Deixe-me ajustar a largura das colunas de novo. Quando nós estamos fazendo rotinas do tipo while, escrever ou percorrer as células pode deixar a rotina lenta, por isso ele coloca essa observação. Isso não é um erro, isso é um alerta, porque o getValue é como se ele selecionasse e capturasse o valor da célula. Nós temos várias técnicas diferentes para selecionar as células utilizando variáveis de memória, para que o processo seja feito mais rápido, inclusive. Poderíamos também pegar todo esse resultado, gerar um grande array e colocar de uma vez só em toda a nossa planilha. Mas aí já envolve um pouco da parte mais avançada de programação e complicaria um pouquinho as explicações aqui. Fica como desafio para você fazer as alterações necessárias. Caso você queira vincular esse script ao arquivo que está em edição, você pode clicar nas reticências e escolher a opção adicionar na pasta de trabalho. Antigamente estava escrito compartilhar. Botão direito, você vai ver um botão que foi inserido aqui. Esse botão ele pode ser configurado por você. O botão direito serve para que ele entre no modo de edição. Vamos fechar agora aqui o painel do editor. Você pode arrastar esse botão e mudar as suas características. Clicando com o botão direito, os controles de modificação aqui de dimensionamento serão exibidos. Isso é uma forma, nós podemos mudar a estrutura usando formatos prontos que já estão aqui na nossa planilha. Nós temos várias formatações que você pode tentar utilizar. Não vou perder muito tempo com isso, pois isso é bem intuitivo. Você pode usar estilos prontos, você pode criar formatações, cores do seu próprio tema, pode preencher e assim por diante. Se você apagar essa rotina, aliás, outra sugestão é que você coloque um comando para apagar todas as colunas a partir de F, para que os resultados, quando mudem, não mantenham dados incorretos. E se você clicar agora no botão da planilha, mesmo que o seu painel do Office Script esteja aberto, o código vai ser executado. Repare na parte superior. Nós temos o status da execução e ele está executando cada uma das ações. O título não foi colocado o método toUppercase. Você pode mudar também para escrever inclusive o título com letras maiúsculas. Note como ele vai preenchendo a sua planilha. Enquanto houver registros, ele vai preencher. Depois, vai fazer o ajuste e vai encerrar a sua execução. Podemos exibir registros, podemos exibir o script ou simplesmente fechar a nossa planilha porque ele foi executado com sucesso. Como você pode perceber, o código gerado pelo processo de transpilação lá no Copilot foi eficiente.
Eu precisei fazer apenas alguns ajustes muito simples durante o processo de conversão para poder gerar esse código. E você viu que a adaptação do código para rodar na nossa planilha ele é simples de ser entendido. Inclusive, ele usou técnicas mais fáceis, como por exemplo para mapear a última célula preenchida da minha planilha. Então, agora é hora de você fazer testes. Se você tem planilhas que já estão desenvolvidas em VBA, faça a transpilação do código usando o Copilot para o Office 365 ou para o Office Script. Você vai perceber que ele vai funcionar com pequenos ajustes. E se você precisar de mais conhecimento sobre o Office Script, não se esqueça, eu tenho um curso completo na minha plataforma de cursos, que você vai encontrar o endereço aqui na parte de baixo da tela. Eu vou deixar a descrição também na própria descrição do vídeo. Eu vou colocar o site para que você tenha acesso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Em breve vou gravar novos conteúdos de Office Script para que você possa perceber a utilidade dessa ferramenta nas rotinas do seu dia a dia. Grande abraço, nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!